Olá, eu sou a Conci Lima, eu sou de Fortaleza, no Ceará, sou casada, tenho 2 filhos. Hoje eu trabalho na Alvoar Lácteos. Nessa empresa eu sou executiva, diretora executiva, responsável pelas áreas de pessoas, gestão organizacional, sustentabilidade, saúde e segurança. Para quem não sabe, a Alvoar Lácteos é uma empresa super jovem, tem apenas 3 anos de idade, é o mesmo tempo que eu tenho de empresa. A Alvoar, ela é o resultado de uma fusão entre duas gigantes do segmento de laticínio de alimentos. Hoje tem aproximadamente 4.500 profissionais trabalhando nessa grande empresa. Atendemos mais de 6.500 produtores de leite e atuamos nas principais bacias leiteiras do Brasil, que é Minas e o Nordeste, que vem crescendo acima do mercado nacional nesse segmento. Comecei como todo mundo, a maioria das pessoas começam como estagiário no Banco do Nordeste, quando eu tinha apenas 15 anos, então comecei bem cedo. Eu, muito jovenzinha, descobri que na escola que eu estudava tinha essa possibilidade, então eu me apliquei no concurso do Banco do Nordeste, e lá eu comecei essa trajetória, e desde lá eu nunca mais parei, porque eu já comecei, logo depois do estágio, eu já comecei a atuar antigo departamento pessoal, que depois, com a evolução, chegou a recursos humanos, e eu trabalhei por diversos segmentos, trabalhando no segmento de têxtil, serviços, publicidade. Antes da Alvoa Lácteo, passei quase 20 anos no segmento de agroquímico, onde lá eu tive todo o impulsionamento da minha carreira, e lá onde eu cresci, e eles me suportaram muito no profissional que hoje eu estou. Olhando para toda a minha trajetória profissional, tomei a decisão de atuar no segmento de humanas, onde, no passado, principalmente, não existia toda essa configuração que hoje tem. Então, o desafio de se sair daquele modelo de departamento pessoal, comando e controle de dados financeiros, para se transformar em tudo que o recursos humanos ele é hoje, eu e outros vários profissionais, tanto de área de humano geral, mas especificamente da área de recursos humanos, foi uma área sempre muito cheia de preconceito, né? Então, essa história que hoje fala, o RH não é mais a área de abraçar árvore, é porque eu mesma ouvi várias vezes na minha carreira que a nossa área é uma área que era custo, que era despesa, que não gerava, que não agregava valor à rentabilidade do negócio. Então, eu fui movida o tempo inteiro, impulsionada por esse descreditamento da área de recursos humanos, onde eu precisei trabalhar muito para, primeiro, mudar, né, construir um mindset de que eu precisaria atuar de uma forma, com um approach, né, uma linguagem mais financista, mais indicador, mais dados, do que simplesmente a qualitativo, com uma fala sem muito fundamento. Então, eu levei muitos nãos para chegar onde eu cheguei. Mas cada não que eu recebia de um projeto, de um programa, ele me impulsionava a dizer, eu preciso apresentar de uma outra forma, eu não vou aceitar esse não como decisão final. E muitas reuniões que eu já participei por ser mulher, por ser nordestina, por estar conversando com outra mulher, e a gente ouvir aqueles comentários, o clube da Luluzinha. A gente, às vezes, estava conversando de trabalho, da temática da própria reunião, mas a gente não ouvia a mesma coisa quando se falava dos grupos dos homens. Mas eu reconheço que houve uma evolução muito grande, e o que eu sempre falo para o meu time, quando eu tenho a oportunidade, é que a gente precisa mudar a nossa forma de se comunicar, trazer uma linguagem executiva, uma linguagem de dados e de valores, fatos e dados, e demonstrar o quanto que aquela iniciativa, aquele programa, aquele projeto agrega valor na rentabilidade do negócio. Então, isso foi um grande desafio, eu me transformar nessa pessoa que hoje fala sobre isso, como também o preconceito de ser uma área de humanas, que é uma área que não agrega valor. Hoje, na empresa que eu atuo, graças a Deus, não precisei me esforçar para a área de pessoas estar dentro da estratégia da empresa. Pelo contrário, eu recebo apoio em 100% do presidente da empresa, dos meus pares, para fazer o que a gente está fazendo lá e trazendo os resultados que a gente está conseguindo obter com a área de recursos humanos, com a área de gestão organizacional, através de mensuração de indicadores, performance organizacional,
como também na área de sustentabilidade, na área de saúde e segurança. Então, gente, resumidamente, desafios por ser mulher, desafios por ser nordestina, desafio por trabalhar na área de humanas, então são vários dos desafios na minha carreira, sem falar que ser mãe, ser esposa, ser irmã, ser amiga também, muitas vezes eu precisei fazer escolhas em prol da carreira, então também não é fácil a gente chegar numa posição de executivo, que eu brinco muito com os meus colegas, que dizem, eu estou cansado, eu digo, você está cansado, mas você chega em casa, tem a sua esposa que fez toda a gestão da casa, a gestão dos filhos, e ainda foi responsável por preparar seu jantar. Essa jornada, muitas vezes, nos consome muito mais energia, pelo menos na minha percepção, do que quando é um homem fazendo a mesma função. Eu acredito que eu acertei mais do que eu errei, porque no ano 24 eu tive a grata surpresa de ser eleita através do Prêmio Ser Humano promovido pela BRH Brasil. Eu recebi o prêmio pela BRH Ceará de profissional de destaque de recursos humanos, o que me deu o credenciamento para o nacional, e onde eu também fui agraciada por ser a ganhadora do prêmio Ser Humano de Destaque, profissional de destaque de recursos humanos de 2024, que isso para mim veio carregado de conquistas, não só minhas, mas de todas as pessoas que passaram pela minha vida, seja time, seja líder, seja pares, sejam as empresas pelas quais eu passei. Na minha carreira, esse prêmio foi muito significativo, principalmente hoje, por ser uma mulher de 50 a mais, e de um estado onde a gente está ganhando relevância, mas ainda está muito tímido. O programa de desenvolvimento de pessoas, juntamente com o programa de cultura que nós estamos fazendo na Alvoar Lácteos, falando dessa última experiência, tem trazido para a gente muito orgulho e fazendo com que a empresa alavanque, chegue mais rápido na virada de chave das culturas anteriores para essa nova cultura que é a Alvoar Lácteos. Outra coisa também que me traz um sentimento de realização é o fato de ter conseguido proporcionar para minha família, através de todas essas conquistas, uma qualidade de vida, bom ensino, ter assistência, um bom local para se morar, eu consigo ajudar meus pais, e o fato de eu ter participado de alguns projetos globais, programas globais, na empresa que eu trabalhei do setor de agroquímico, a Nufarm, me trouxe uma visibilidade global. Isso, para mim, deve ter sido, a gente, dentro do hall, eu consigo colocar essa condição de ter viajado para vários países, de ter interagido com pessoas de diferentes continentes, de diferentes culturas, de ter participado de um projeto global de avaliação de performance, me traz assim uma sensação de realização enorme. Eu me lembro muito, uma vez eu em Melbourne, eu comecei a chorar, tem um rio lá e eu estava na ponte, observando as pessoas fazendo atividade física, uma visão feia, imagina, feia, só que não, linda de viver, e eu olhando para aquilo, me deu assim uma vontade de chorar, mas o chorar era de alegria, e ao mesmo tempo de gratidão a Deus, porque uma pessoa que saiu de São Luís do Curu, filhas de agricultores, um agricultor e uma professora, a gente jamais imaginou que eu conseguiria estar na Austrália, falando um segundo idioma, das condições que nós tivemos. Então, eu acredito que tem várias coisas para a gente celebrar durante esses quase 38 anos de carreira. Falar da FESA é falar de todas essas conquistas, porque a FESA, eu tenho um carinho todo especial, respeito todos os fornecedores, todos os parceiros que trabalham comigo, mas incrível como os meus parceiros atuais sabem que eles dizem assim, Concito, tem um xodó com a FESA, né? Eu digo, tenho. E tenho, não pela relação profissional, mas pelo legado que nós conseguimos construir juntos. Trabalhei diretamente com a FESA por 15 anos. Em 2004, a FESA fez o nosso primeiro processo para o diretor de operações, e de todos os processos que nós fizemos, eu falo isso sem nenhum tipo de puxando saco de forma alguma, que não é esse o meu papel, mas é de reconhecimento. Nós tivemos 100% de assertividade em todos os processos. Por que não foi só o processo de seleção, de atração, de recrutamento, sabe? Foi muito além disso. Foi a relação realmente de parceria, de
quanto mais processos nós fazíamos juntos, mais azeitada ficava a relação entre a empresa que eu trabalhava, que era no Farm, depois Sumitomo, mas essencialmente no Farm, e Fesa. Talvez eu me emocione um pouco, porque a relação era muito próxima, a gente virou amigo, Jeffrey e eu, nós éramos amigos. Jeffrey era um mentor meu, inclusive quando eu estava para tomar a decisão de deixar a empresa que eu estava para assumir esse projeto, ele foi uma das pessoas da qual eu liguei para entender, para ele me ajudar a tomar essa decisão. E eu sempre dizia, eu só faço processo se for com a Thaís, não querendo dizer que os outros são profissionais que não iriam me atender, mas a relação era tão redonda, eles me liam pelo olhar. Tem uma frase que eu uso muito com o meu time, que é feito é melhor que perfeito, né? Então, eu não fico nessa questão de ficar dourando a pílula para fazer as coisas. Então, faça, né? Tem agora no Instagram até o lema, comece e depois melhore. Pois é, mais ou menos por aí. Faça, tenha atitude, porque a verdade está na prática, é no dia a dia, é no fazer, não espera para fazer acontecer, não. Faça acontecer você mesmo, não espere as melhores condições, não espere um momento perfeito, o momento é agora. E me faz feliz eu numa tarde de sábado, pode ser também num dia da semana, mas eu prefiro no sábado, pegar minha cadeira de sol, uma garrafa de vinho, ir para o Porto das Dunas, aqui no Ceará, sentar de frente para o mar, no final da tarde, ouvindo música, tomando vinho e lendo um bom livro, olhando o meu marido pescando e meus filhos jogando bola. E o que eu quero dizer com isso? A simplicidade de estar com a minha família, de almoçar os almoços de domingo com meus pais, com meu irmão, com o meu irmão e a família dele. Eu faço de tudo para dar todas as condições de ver meu time crescendo, ver alguém sendo promovido, de buscar proporcionar um lugar para se trabalhar, que as pessoas se realizem sonhos, que sejam felizes. Acho que nessa condição me traz momentos felizes, tá? De fazer com que o local que eu esteja seja o melhor local para se trabalhar. E eu espero muito, muito que em pouquíssimo tempo essa questão de gênero seja algo dentro das organizações natural, e não seja uma coisa forçada, e não seja uma pauta específica, mas faça parte da agenda das organizações, que a sociedade veja a mulher como tão competente quanto o homem, não é mais competente, mas é tão competente como os homens também são, e que a gente consiga, nós mulheres consigamos ser ainda muito mais donas, não donas, mas a gente saber exatamente como se posicionar sem perder o nosso jeito mulher de ser. A gente não precisa se caracterizar de homens, ter uma fala masculinizada ou usar termos que são, se for termos que as mulheres usam, ok, mas não forçar a barra para ser aceita. Eu espero que a gente tenha uma sociedade, um mundo corporativo, onde nós mulheres podemos ser mulheres e sermos reconhecidos pela nossa competência e não pelo nosso gênero, né, simplesmente, ou por uma cota que seja estabelecida. Então, eu sonho com o dia em que isso não seja mais uma discussão, mas que seja já algo que se pratica naturalmente. E mulheres, a gente pode fazer o que a gente quiser. É só a gente querer arregaçar as mangas, que não é fácil ainda. Então, por enquanto, a gente tem que arregaçar as mangas, buscar conhecimento, buscar embasamento teórico e a gente tem muita certeza daquilo que a gente quer, porque a mulher, quando ela tem certeza, ela vai à luta e ganha a batalha.